Agora a gente traz um outro assunto. Uma das melhores maneiras para ingressar no mercado de trabalho é por meio de estágios. E quem está de olho em uma oportunidade é bom ficar atento. Milhares de vagas estão sendo disponibilizadas neste início de ano. Com o início das aulas nas universidades, muitos estudantes buscam uma atividade para se inserir no mercado de trabalho. O momento é favorável. O David já garantiu a dele. Ela surgiu com uma vaga divulgada na faculdade mesmo, né? Os professores sempre divulgam, principalmente as vagas aqui do santuário. E a vaga que eu ocupo hoje é de estagiário de designer, né? O designer é um dos braços dentro da publicidade, então quando eu vi a oportunidade e por conta de uma experiência já autônoma minha, né? Quis me propor a participar da vaga e ver o que poderia, né, dar para conseguir também aprender na prática aquilo que eu aprendo na faculdade. Eu também fui estagiária. Eu também iniciei minha carreira, na época, em jornalismo ainda, como estagiária, num jornal aqui da região. E isso me fez perceber, para além daquilo que eu estava aprendendo, o que eu queria e o que eu não queria fazer. Quando a gente pensou nessa proposta de trazer estagiários aqui para o departamento, a gente pensou de uma forma até muito simplista. A gente queria alguém que pudesse dar um pouco mais de ritmo para a gente no dia a dia. Resolver, de repente, coisas mais práticas, como um desdobramento, alguma coisa que não exigisse tanta complexidade. E o interessante desse desenvolvimento que o processo e o projeto de estágio trazem é que hoje a gente não conta mais com o David só para fazer esses desdobramentos, só para cuidar dessas coisas que eventualmente eu preciso de um designer eventualmente um pouco mais desenvolvido para trabalhar. Hoje ele também já consegue ter esse posicionamento, essa postura e trazer uma perspectiva, um pensamento diferente para aquele material que entrou para o departamento desenvolver. A Ariana é do Departamento de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Santuário Nacional e afirma que quando as oportunidades surgem, o mercado hoje em dia está de olho mesmo nas habilidades. Afinal, como os candidatos ainda são estudantes, a experiência não é cobrada. Quando a gente fala em vaga de estágio, né, a gente não consegue olhar para as experiências. É um candidato que ainda está novo, que está buscando uma primeira oportunidade. Então, é sempre importante que seja as competências enquanto perfil comportamental mesmo, né? Qual é as atitudes e habilidades que eles conseguem agregar fazendo parte do time. A gente sempre busca que as pessoas estejam proativas, que elas sejam interessadas e curiosas. Elas agregam uma equipe que muitas vezes já está funcionando e hoje essas gerações elas estão muito mistas. Então, a gente busca pessoas que tenham esse interesse no saber, que sempre goste de estudar, olhar as oportunidades, ter uma visão mais sistêmica para que a gente consiga contribuir com tanto só a vida acadêmica na faculdade, mas também do que a gente já sabe nas rotinas administrativas. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, tem uma projeção otimista para o país, de acordo com o número de vagas que vai ofertar. E no primeiro bimestre de 2026, o Brasil ofertou cerca de 68 mil vagas de estágios em diferentes áreas. O estado campeão é São Paulo, com mais de 33 mil oportunidades. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 20 mil vagas. O Norte oferece 4.800 posições, enquanto o Centro-Oeste e o Distrito Federal somam 7.700 vagas. Esta especialista em recrutamento e seleção reforça sobre a importância desta fase profissional. O mercado, de uma maneira em geral, ele tende a contratar pessoas que tenham um mínimo de conhecimento, né? Ou seja, algo para agregar, não é isso? No estágio, as empresas se colocam assim, estou disposta a se desenvolver, você não precisa vir pronto, né? Vem com as habilidades que eu te ajudo a desenvolver. Então, um profissional que começou a sua vida, sua carreira no estágio, ele ganha uma competitividade ali, ele ganha uma vantagem aos demais que não tiveram nenhuma experiência, porque ele vai chegar no mercado de trabalho já com a graduação ou com o curso técnico dele, já com uma vivência, já com uma prática, que certamente vai contribuir para que ele continue aí traçando, desenvolvendo a sua carreira, utilizando o conhecimento que ele teve ali no estágio, né? Onde a empresa, a equipe estava mais receptiva, vamos assim dizer, né?
para ajudar a treinar, a desenvolver, contribuir para o desenvolvimento dele e ele, obviamente, dando continuidade aí na sua carreira. A Ingrid usou as redes sociais para ingressar em uma multinacional. São 7 meses de estágio e um caminho importante na área que escolheu. Eu descobri a vaga pelo LinkedIn, que é uma plataforma, né, de emprego, e apareceu a vaga para mim de estágio em treinamento e desenvolvimento. É a área que eu estou estudando. Hoje eu faço faculdade de gestão empresarial, estou no 4º semestre e tem tudo a ver com a minha área, né? A área de recursos humanos já é uma área que eu me identificava muito, que eu sempre gostei. Então eu vi que para mim fez muito sentido, assim, quando a vaga apareceu, eu vi que as minhas qualificações batiam com o que a vaga pedia e aí eu me inscrevi. Tenho me desafiado muito, eu acho que com as atividades que eu faço aqui, eu acho que cada vez mais eu tenho me desafiado mesmo, sabe? Então, para mim tem sido uma trajetória bem legal, assim. Vontade de aprender e se desenvolver é o que não faltam nem para o David, nem para a Ingrid. Talvez eles tenham algo especial que os fez estar onde estão. Todo o processo, os gestores falam uma coisa: brilho nos olhos. Para mim, isso é assim a bola da vez. Por quê? O que é brilho nos olhos, né? Vontade, sabe, de aprender, de se colocar ali de forma receptiva, de contribuir com o que vem, mas estar aberto para absorver novos conhecimentos, para agregar ao time. E a gente segue falando de mercado de trabalho porque saíram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Vão aparecer aqui os dados para a gente. A taxa de desemprego no trimestre que termina em janeiro ficou em 5,4%. Segundo o IBGE, o índice segue estável em relação ao trimestre anterior, quando foi de 5,4%. O número manteve-se como o menor desde o início da série histórica. Olha só, traduzindo essa porcentagem, a quantidade de desocupados no Brasil fica em quase 6 milhões de pessoas. Na comparação anual, houve queda relevante, redução de 17,1%, ou seja, 1,2 milhão de desocupados a menos. O nível de ocupação também segue estável em relação ao trimestre anterior, 58,7%. Em números reais, são 102,7 milhões de empregados. E ainda falando sobre esses dados de desemprego divulgado pelo IBGE, a gente vai conversar agora com a Bianca Azevedo, que é especialista em investimentos. Ela conversa ao vivo com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, Bianca. Boa tarde a todos, a quem está aí em casa, Letícia, Rayane, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa informação que é bem relevante para o público. Os dados são referentes ao trimestre, né, de novembro a janeiro desse ano. Mas em novembro, dezembro principalmente, pega muito aquelas vagas temporárias, né, de trabalho, de final do ano. Isso também contribui para essa diminuição, então, da taxa de desemprego? Exatamente. É um fator muito relevante para contribuir para esse número, porque existe o período sazonal, onde o setor de comércio e serviço contrata bastante, principalmente aquelas vagas onde a gente vê que é atendimento ao público, né, que tem mais relevância ali no mercado para essas datas, onde o pessoal começa a receber os 13º, começa a utilizar muito mais esses serviços e há essa necessidade de contratação mais relevante. Bianca, boa tarde para você. Obrigado aqui pela presença, tá? Em números absolutos, os desempregados, como eu já disse agora há pouco, somam 5,9 milhões de pessoas. O número ficou instável em relação ao trimestre anterior, de agosto a outubro de 2025. Isso demonstra que, apesar das vagas temporárias, como disse a Letícia, também houve demissão nesse período? Sim, a gente analisa que, apesar do número estar estável e tecnicamente abaixo, considerando aqui até em patamares, a gente considera que até 6% é um excelente número, é um número ok, estável. De 6% a 9%, a gente já considera que é um número moderado. Ali, em torno de 10% já é considerado mais alto e acima de 12% foi no período da pandemia. Então,
A gente está vivendo um número estável, um número abaixo, que é considerado ok, mas, respondendo a tua pergunta, Eduardo, sim, houve demissões, porque esse número andou de lado. Se a gente fosse considerar que, além do período sazonal que teve as contratações temporárias, esse índice era para ter reduzido, e não aconteceu, o que comprova as demissões em outros setores. Outro dado também dessa pesquisa foi em relação a pessoas, né, subocupadas, né, que são geralmente assim, pessoas que têm suficiência de horas trabalhadas, né, pessoas que trabalham menos do que gostariam. Como que a gente pode ler esse dado? De repente, assim, trabalham menos porque precisariam de outro trabalho para complementar a renda, ou então precisariam realmente, né, de outra ocupação? Exatamente. Os subdesocupados, né, o que a gente considera é que, por mais que essa pessoa ainda tenha alguma atividade no mercado, ela ainda não é o suficiente para arcar com os seus gastos, né, mensais. Então, ela precisa complementar, fazer uma dupla jornada, ou às vezes até uma tripla jornada, ou então casar o seu trabalho que já executa ali no dia a dia com uma outra atividade em paralelo, né? E aí a gente observa um crescimento muito grande com serviços de tecnologia. Essas pessoas mais voltadas a ter uma loja virtual, a ter algum trabalho onde atinja um público maior e tenha menos gastos com custos ali mensais para executar uma segunda ou uma terceira jornada. Para a gente finalizar, falar de outro grupo que também desponta nesse levantamento, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontou também que 2,7 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, né? É a chamada população desalentada. O que esse dado indica sobre o cenário do mercado de trabalho aqui no Brasil? Exatamente. Esses desalentados são pessoas que não consideram que as vagas disponíveis no mercado sejam compatíveis com as suas necessidades. Vai entregar ali o que elas precisam. E aí, observando e estudando um pouquinho mais sobre esse índice, sobre esse número, a gente enxerga que dentro desse percentual de 2,7 milhões, existem as pessoas que recebem muitas vezes algum tipo de benefício e acaba considerando que não vale a pena deixar, né, o benefício para ter um serviço CLT, ou muitas vezes dentro desse número também entra a questão das pessoas que querem empreender ou que estão de forma não são CLT, né? Que está ali fazendo os famosos bicos que a gente chama. Então, dentro desse percentual tem todos esses grupos onde a gente estuda um pouquinho mais sobre eles e o que fica aqui a mensagem, né? É como que a gente pode ter emprego para essas pessoas e fazer com que as vagas chamem a atenção dessas pessoas também. Eu acho que mais do que estudar também o índice aqui de 5,4, é entender como que a gente pode melhorar para ter quanto mais pessoas empregadas no Brasil. Com certeza, Bianca. Obrigada, então, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais esses dados também, o que está por trás deles também. Boa tarde para você. Obrigada a vocês pela oportunidade. Até mais. Obrigada, boa tarde. Tchau.